Mas mesmo assim ele sorriu. Como quem se diz, ele vai passar aqui, e nem que seja daqui eu vou poder contemplar, eu vou poder ver quem é Jesus, aleluia. Mas sabe, meu irmão, o que acontece? Jesus ainda não tinha visto Zaqueu. Zaqueu também ainda não tinha visto Jesus. Mas quando Jesus vai passando ali naquele lugar, aleluia, glórias a Deus, ele já sabia que Zaqueu estava ali, ele já sabia que Zaqueu estava ali em cima. Ele para e olha e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Aleluia, glórias a Deus. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha só, meu amado, aleluia. Aquele homem que era cobrador de impostos, aquele homem que a Bíblia diz que ele defraudava os pobres. A Bíblia diz que aquele homem, ele era um homem temido naquele lugar. Aleluia! E agora ele estava se deparando com Jesus, e Jesus estava dizendo para ele: hoje eu vou pousar na tua casa, Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu lhe desce em uma rapidez tão grande, alegre, feliz. Naquele momento ele nem lembra se aquela árvore tinha espinho, porque agora ele estava se encontrando com aquele que é a vida, que tem a vida. Ele diz, a palavra de Deus veio dizer, aleluia, que o inimigo, ele veio a este mundo para matar, roubar e destruir. Mas Jesus está dizendo: mas eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. E Zaqueu naquele momento começa agora a se encontrar-se com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. Aleluia. Quando Zaqueu tem aqui nesta noite, aleluia, quando Zaqueu está aqui nesta noite, querendo ter um encontro com Jesus, dizendo: Jesus vai entrar hoje na minha casa, ele vai resolver o meu problema, ele vai entrar na minha casa, ele vai expulsar, aleluia, as enfermidades que tem assolado no meio da minha família, no meio da minha parentela. Esse Jesus do milagre está aqui nesta noite, aleluia. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Zaqueu agora recebe Jesus na sua casa. E ali, meus amados, uma coisa interessante é que enquanto Zaqueu conversava, Jesus escutava. Aleluia. Enquanto Zaqueu estava ali conversando com aquela multidão, Jesus estava simplesmente escutando. Mas o que ele estava escutando naquele momento? Ele estava esperando Zaqueu, aleluia, se decidir com a sua própria boca. Aleluia. Ele estava esperando Zaqueu fazer o quê? Aleluia. Se confessar mediante a ele, aleluia, com a sua própria boca. Aleluia, as glórias a Deus. Até chegar o momento que Zaqueu olha para aquela multidão e para Jesus e diz assim: Senhor, eu quero te dizer nesta noite que eu estou disposto, ou nesse dia eu estou disposto a pegar tudo que tenho, a metade do que tenho, eu vou vender e vou dividir. Tanto que ele tinha tanta consciência que ele defraudava os pobres, que ele disse: se eu defraudei alguém, Senhor, eu quero devolver o troco. Se eu tirei 4, eu vou devolver 8. Se eu tirei 2, eu vou devolver 4. Aleluia. E naquele momento, enquanto Zaqueu estava falando aquilo, Jesus olha para aquela multidão e diz: ei, agora eu creio, agora eu tenho certeza que hoje entrou a salvação a esta casa, porque esse daqui também, assim como eu, assim como você, somos também filhos de Abraão, e é por isso que hoje chegou a salvação a esta casa. Aleluia. Mas aquela multidão, eles não se conformavam porque Jesus estava ali. Eles olhavam e diziam: mas esse aí, aleluia, não diz que é o Filho de Deus, e porque agora ele está entrando na casa, aleluia, de um homem pecador, de um homem que vive defraudando as coisas alheias, aleluia. Mas Jesus que sonda o nosso coração, Jesus que sabe tudo, eu creio que naquele momento ele aponta com o dedo assim para aquela multidão e diz assim: aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Fica vocês sabendo que o Filho do Homem veio a este mundo para buscar não aqueles que já estavam achados, mas sim veio buscar e salvar os que se haviam perdido, aqueles que
estavam na treva, porque não precisa de médico aqueles que não são, mas sim os doentes. E aqui nesta noite, aleluia, estava eu, estava você, enfermo de uma enfermidade que se chama pecado, de uma enfermidade que leva o homem, aleluia, à condenação eterna. Mas Jesus, no último dia, ele deu seu último brado na cruz do Calvário, dizendo: Pai, está tudo consumado. Ele carregou a minha culpa, a tua culpa, as nossas dores sobre os seus ombros, aleluia, e sobre as suas feridas e pisaduras nós fomos curados, nós fomos lavados, nós somos remidos no sangue do Cordeiro, daquele que um dia ele desceu aos céus, à terra, aleluia, e não foi preso, aleluia, mas ele se entregou por mim e por você. E esse homem se chama Jesus de Nazaré. Esse homem, aleluia, que cura, aleluia, de enfermidade chamada pecado, aquele que cura, aleluia, de cegueira, aquele que cura de paralisia, aquele que cura de câncer, aquele que cura que não existe enfermidade que ele não possa curar, aleluia. O Deus do milagre está aqui nesta noite, aleluia. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, Zaqueu. Eu quero entrar na tua casa, Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus, ele está à porta e bate. Ele diz: eis que eu estou à porta, estou batendo. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta,